para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Jesus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Vamos meditar aqui alguns minutos da palavra de Deus. Glória a Jesus. Então esse versículo, esse capítulo de número 2, cujos destinatários eram os irmãos filipenses, Paulo, ele deu continuidade ao capítulo de número 1, onde exortava aos irmãos a perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Esses 4 pontos em que Paulo, ele instigava os irmãos para que cuidassem. Então nós estamos reunidos aqui, são várias famílias reunidas, mas que devemos ter o mesmo objetivo, o mesmo intuito, que é de adorar e bendizer o nome do Senhor. Às vezes é inevitável que haja alguma discordância, porque cada um tem o seu pensamento, né? Tem a forma de pensar, mas quando se trata da igreja, sabemos que nós em particular somos membros, mas reunidos formamos o corpo de Cristo. E Deus, ele sempre se preocupou para que nós estivéssemos unidos. Nós dependemos uns dos outros. E Paulo aqui, ele exortava aos irmãos para que perseverasse nessa unidade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. A comunhão com Cristo, ela é imprescindível para a nossa vida. Mas para termos comunhão com Cristo, com Deus, é necessário também termos comunhão uns com os outros. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de número 20. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Deus, né, no seu nome, ele não estaria, ou melhor, aqui fala que eu estou no meio, não estará, ele já está no meio, quando estivermos reunidos no nome do Senhor. Lucas capítulo 24, versículo de número 32. Glória a Jesus. Quem achar, os irmãos podem ler. Não é culto de doutrina, mas é importante a gente... E também... Pode ler, irmão, perdão. Pode ler. Glória a Deus. Então aqui, esse texto, ele fala sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Eles estavam ali, já a uma certa distância da cidade de Jerusalém, tristes, né? Pelos últimos acontecimentos, mas em certo momento o Senhor apareceu entre eles ali e começou a conversar com eles. Só que eles perceberam no final, no momento da oração, é que eles, né, pensaram, né, falaram, não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Então, irmãos, eles estavam ali conversando, mesmo que tristes, mas o Senhor apareceu entre eles ali, e foi até aquele momento, no momento da oração, eles perceberam que se tratava da pessoa de Jesus. Jesus já havia ressuscitado, estava no meio deles e eles não tinham percebido. E muitas vezes acontece em nossas vidas também, momentos de dificuldade, momentos de tristeza, mas como falou nesta noite, como os hinos irmãos entoaram nesta noite, Deus, ele cuida de nós. Deus está sempre com as mãos estendidas para nos abençoar. E principalmente quando há união, a bênção de Deus é sobre nós. Amém? Quando há contenda, não. Quando há pessoas egoístas, não.
Quando há pessoas que se julgam melhores que os outros, não. Mas temos o exemplo maior que é o nosso mestre. Mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Amém? Glória a Jesus. Também Atos capítulo 4, versículo de número 13. Glória a Deus. Deus é tremendo. Atos capítulo 4, versículo de número 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com quem? Com Jesus. Amém? Eles viram que aqueles homens, Pedro e João, eram homens sem letras, indoutos, mas havia uma informação de que aqueles homens tinham estado com Jesus. Então, se ele esteve com Jesus, eles têm algo para nós. Eles têm uma palavra para nos entregar. E que nós que servimos ao Senhor, devemos ter sempre uma palavra, né? Porque as pessoas nos procuram e devemos estar sempre preparados para ensinar, para aconselhar as pessoas. 1 João capítulo 1, versículo de número 3 também. A epístola. 1 João, capítulo 1, versículo 3. E o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então a palavra aqui, João, ele falando, né, o que vimos e ouvimos, isso também testificamos, isso também anunciamos, que temos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Podemos também dizer que nós temos comunhão uns com os outros nesta noite, e comunhão com Jesus, que é imprescindível para a nossa caminhada aqui, né? Somos um só povo, somos uma só família. Em Cristo nós somos um. Não somos dois nem três, somos um. Amém? Isso deve ficar bem frisado em nossa mente, que nós somos um em Cristo Jesus. Onde também a comunhão com Cristo, a comunhão com os irmãos, há também consolo. Mateus capítulo 9, versículo de número 22. Os conselhos de Paulo aos irmãos era para que eles continuassem ali na comunhão com Cristo, na comunhão com os irmãos, que um pudesse consolar o outro, não um querer acabar com o outro, mas que no momento de dificuldade é o momento de darmos as mãos, o momento de estarmos juntos orando, para que Jesus entre com a providência. A alegria, a bênção dos irmãos deve ser alegria para mim, e a minha bênção deve ser alegria para os irmãos também. Devemos regozijar, né? Com a bênção que Deus tem dado aos irmãos. Não invejarmos, não, mas nós damos graças ao Senhor porque Deus abençoou aquela família. Então a alegria ela é nossa também. Amém? Mateus capítulo 9, versículo de número 22. Glória a Jesus. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Ó, Jesus operando um milagre aqui. Então, Jesus chegou, viu aquela situação e logo ele tomou uma providência. Ele ajudou aquela família. Retirou aquele povo e operou um milagre ali. Aquela menina ressuscitou para a glória do Senhor. E aonde Jesus chega o milagre também. Chega a bênção, chega o renovo. Então Jesus ele é tremendo. João capítulo 14, também aí pertinho, versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele tempo, ouviu Herodes
o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isto essas maravilhas operam nele. Então Jesus, por onde ele passava, uma grande multidão acompanhava, e as pessoas que andavam com Jesus viam os milagres, viam os acontecimentos, de onde que as pessoas não tinham ideia, Deus ele mostrava o seu poder, a sua graça. E tudo que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado. Às vezes as pessoas pedem uma bênção ao Senhor, Deus abençoa, e ele acha que é porque ele é merecedor. Não somos, irmãos. Não somos merecedores de nada, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem derramado a sua graça sobre nós. E nós devemos reportar sempre ao Senhor, a Ele, a honra, a glória e o louvor. João capítulo 16, versículo de número 33. Irmãos, João... Quem achar dos irmãos podem ler. Pode ler. Glória a Deus. João capítulo 14 e versículos 16 e 33. Glória a Jesus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O irmão citou esse versículo hoje, nessa noite. Então, Jesus ele não falou que seria maravilhas, né? Que seria só bênçãos, só sorrisos, só festas, não. Ele falou que no mundo passaríamos também por aflições, assim também como ele passou. Tá? Mas mesmo sem merecer, o Senhor se doou na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesta noite louvando a Ele. E Ele falou que eu venci o mundo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Jesus, Ele venceu. Ao momento que Ele disse, que Deus falou que está tudo consumado, ali Jesus estava com as chaves da morte e do inferno. E todo o poder é dado ao nome do Senhor. Ele foi também humilde, ele foi humilhado, mas o Senhor o exaltou soberanamente. Amém? E é por ele que nós estamos nesta noite. E é por ele que nós vamos lembrar no momento de Santa Ceia. Todos os meses, uma vez por mês, nós participamos da ceia. E devemos sempre lembrar, a ceia é um memorial, né, do que Jesus ele fez por nós. Também a comunhão com Cristo, a consolo e também a compaixão. Mateus capítulo 9, versículo 36. Glória a Jesus. 9:36. Diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Então, o que os irmãos devem entender nessa noite? Que assim como Cristo, Ele teve consolo, Ele operou consolo nas vidas, Ele tem compaixão, Ele quer nos mostrar também que nós devemos se compadecer das outras pessoas também. Assim como Ele faz, nós devemos proceder da mesma maneira. Glória a Jesus. Mateus capítulo 23, versículo de número 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos será deserta, porque eu vos digo que desde agora não
me não vereis, mas até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, mesmo que nós não merecemos, que nós não estamos em condições de receber nada do Senhor, mesmo assim o Senhor tem compaixão de cada um de nós. Ele tem misericórdia de cada um de nós, porque as misericórdias do Senhor, ela não tem fim, elas são eternas. E devemos glorificar ao Senhor por esse privilégio tão glorioso, onde estamos diante da Tua presença. Vamos voltar no versículo que nós lemos, Filipenses, capítulo 2, para darmos prosseguimento à leitura. Filipenses, capítulo 2. E Paulo, depois do versículo 1, no versículo 2, ele diz, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo, ele tinha categoria para falar, porque Paulo foi um dos maiores pregadores, e Paulo estava sempre preocupado com a obra do Senhor. Ele fazia de tudo para que a obra do Senhor ela fosse avante. Nunca ele trabalhava e, além de trabalhar, ele ainda ajudava a obra de Deus. É o exemplo que nós temos, né, de Paulo. Ele trabalhava para forçar os irmãos, e mesmo assim, ele ajudava ainda, né? Tem gente que você olha, meu Deus, como pode? Aquele irmão vive naquela condição, mas mesmo assim, ele ajuda as outras pessoas, né? Mas ele ajuda porque ele tem amor no seu coração, ele se compadece pelas outras vidas. E nós também devemos agir dessa forma. E Paulo estava instigando aos irmãos a terem alegria espiritual. Irmãos, nós temos que sentir essa alegria. Eu me preocupo quando eu participo da ceia e não choro. Fica uma coisa tão rotineira, mas nós não devemos. A cada momento que nós participamos do banquete espiritual, devemos ter essa alegria em nossos corações. E ela vai extravasar através das nossas lágrimas, né? Muitos irmãos batem palma e a gente é notável a alegria na visão de cada um dos irmãos. Então, os irmãos, que nós possamos, assim como Paulo falou, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo ânimo, o mesmo amor, sentindo uma mesma coisa. Salmos de número 126, verso de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 126, verso de número 2. Mas vamos ler, é um salmo pequeno, vamos ler todos os versos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vamos falar com mais alegria. Grandes coisas e por isso estamos alegres. Então Paulo também estava instigando aos irmãos a terem alegria espiritual. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Não é com tristeza não, é com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Então esse verso aqui, Deus é louvado porque retirou o povo do cativeiro. Então o povo adorando a Deus ali, sendo grato a Deus por o Senhor ter livrado eles do cativeiro. Glória a Jesus. Isaías capítulo 61, versículo de número 10. Vamos ler a palavra. Os irmãos, não vai dar tempo os irmãos sentirem sono não, já estou acabando já. Isaías capítulo 61 e versículo 10, diz assim: regozijai-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus,
Porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Não deixa que os problemas te impeçam de adorar ao Senhor. Independentemente do que aconteça em nossas vidas, nós temos que adorar ao Senhor. Não adoramos a Deus somente na bonança, somente quando as coisas vão bem, não. Mas quando o barco estiver quase naufragando, você adora a Deus e saiba que o Senhor ele está no barco e você não vai morrer, porque as mãos do Senhor estão sobre a sua vida. Pode parecer que está tudo ao contrário, mas o Senhor ele está no controle de todas as coisas. O Senhor ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos o que acontecerá conosco ao sairmos deste culto. Pode ser que para mim ou para alguém possa ser o último culto, mas se for, irmãos, o que nós deve estar em nossa mente é que se nós partirmos daqui, estaremos em segundos com o Senhor para todo sempre. Amém? Glória a Jesus. Também o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Isso tem que ser preservado. Não temos que buscar, nós temos que preservar. Ele tem que existir. Porque se nós estamos na presença de Deus, falando de Deus, e Deus ele quer que nós sejamos unidos, então deve haver essa união entre os irmãos. O amor fraternal. Romanos capítulo 12 e versículo 9. Irmão Guinaldo, que é rápido de Bíblia aí, irmão. Romanos capítulo 8. Perdão. Romanos capítulo 12, versículo 9. Glória a Jesus. Falei que o irmão é rápido, irmão, né? Vamos ler o versículo de o capítulo 12, a partir do versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor, preferindo-vos honra uns. Não sejais vagarosos no cuidados, sede fervorosos no espírito, fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que te perseguem, abençoai e não. Alegrai-vos com os que se alegram. Não inverta o versículo. Está falando para alegrar o que aqui? Com os que se alegram, né? Mas o irmão está alegre e às vezes a gente fica chateado porque o irmão está sendo abençoado. Não, temos que ser alegre pela bênção que Deus concedeu ao irmão. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, porque a sabedoria não é nossa, ela é e vem de Deus. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Pode haver um momento que não vai ter paz, mas você tenta, né, mudar esse quadro. Porque se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, irmãos, é importantíssimo essa orientação que Paulo ele nos deixa, que o amor fraternal, ele é de suma importância em nossas vidas. É importantíssimo. Não só na hora de um churrasco, ali os irmãos estão rindo, isso é muito bom. Mas no momento de tristeza também, no momento de dificuldade, devemos, né, compadecer dos irmãos também. Exemplo, e Paulo ele deu esses exemplos aí, conforme relata também o livro de Atos, capítulo 20 e o versículo 35. Atos 20 e 35. Diz assim: tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa
é dar do que receber. E Paulo, ele falou isso com categoria. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veria mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Então Paulo aqui, dando um relato, um testemunho, e de que nós, se temos condições de fazer, façamos. E se não temos condições, devemos procurar algum meio de ajudar as pessoas. O que acontece com a gente? Às vezes a gente não pode, mas também não vai atrás de quem pode para ajudar. Então, às vezes você não pode, não está em condição, mas vai atrás de alguém para que possa ajudar aquele irmão. Para que nós juntos chegarmos, para que nós podemos chegar ao céu, habitarmos na Nova Jerusalém que Deus preparou para cada um de nós. Seu irmão está lá atrás, no caminho, e os outros estão lá na frente. Nós temos que rever isso, Porque temos que trazer o irmão mais próximo de nós. Estamos acabando já. Também 1 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. Somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Glória a Jesus. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja em vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então aqui, Paulo novamente orientando aos irmãos de Coríntios, para que eles tivessem, que não houvessem entre eles dissensões, mas que eles fossem unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelas famílias de Cloé que há contendas entre vós. Paulo, ele estava sabendo de tudo que estava acontecendo ali, mas ele foi num momento e já levou essa palavra para que os irmãos ali, eles tivessem o mesmo sentimento, assim como houve também um sentimento em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Nós falamos dos exemplos de Paulo, Agora vamos falar do exemplo de Cristo. Cristo, ele foi exemplo em tudo. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, o que nós devemos fazer? Isso, nós devemos agir da mesma maneira. Não é se o irmão A tem questão com B e vai procurar o C, não. Se eu tenho uma queixa contra o meu irmão, eu tenho que procurar... Irmão Ignaldo, vou citar o exemplo, tá bom, irmão? Eu vou ter que procurar quem? O irmão Fernando? Não, tem que procurar o irmão Ignaldo.
e se acertar com ele. Então a orientação bíblica é essa: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, né? Para a gente encerrar, Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Hebreus capítulo 12. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra. A partir do primeiro. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para que é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Então, Deus, Ele nos orienta, a palavra de Deus, ela nos orienta, que nós devemos olhar somente para Jesus, em que não há falha, né? Ele é o autor e consumador da fé. Ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus e intercede por cada um de nós. Então, não, irmãos, não vamos dar ouvido para conversas, mas nós possamos olhar somente para Jesus. Está difícil? Ora. Está alegre? Faz o quê? Ora também, mas canta, né? Glória a Jesus. Voltamos para a gente finalizar na epístola Filipenses, que a gente leu, a leitura. Glória a Jesus. Nós já vamos partir para o momento da Santa Ceia. Filipenses capítulo 2. Nada, o versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, não só na presença, mas na ausência principalmente, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo o que? A sua vontade. Deus, ele só vai fazer aquilo que lhe apraz, né? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que o dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nenhum trabalho em vão. Já pensou, irmãos? Correr e não chegar na praia, né? Correr nessa vida caminhada cristã e perder a sua salvação. Então, tão quanto
está em comunhão com Cristo, também devemos ter comunhão uns com os outros. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-mo e regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém? Os irmãos colocam de pé, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. E eu acho que foi bem... né, assim, os irmãos entenderam, foi clara, né? Então devemos ter comunhão uns com os outros e comunhão com Cristo. Amém? Jesus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra tão gloriosa, ministrada aos nossos corações. Meu Deus, continue abençoando o teu povo, derramando da tua graça, Senhor, do teu poder. Meu Deus, repreendendo, Senhor, todo o mal. Meu Deus amado, todo espírito, Senhor, de divisão, ó Deus, em nosso meio. Meu Deus, que possamos ser unidos, Senhor, em Ti, ó Pai. Meu Deus amado, derrama, Senhor, da Tua misericórdia sobre a Tua igreja, sustentando, Senhor, a cada um, Senhor. Meu Deus amado e poderoso, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus.